sequência aqui. Beleza, Aline? Tá joia. Já vou colocar aqui. Tá bom. Obrigado. Então, o tema que o pessoal pediu para compartilhar com vocês é esse que vocês receberam aí no convite, né, sobre hermenêutica contextual, esse desafio de ler o texto bíblico em conexão com o contexto onde nós estamos inseridos como comunidade de fé, né, como comunidade de discípulos de Jesus de Nazaré. Então, essa é a proposta da nossa conversa aqui, da nossa reflexão. Tem algumas ideias para compartilhar com vocês e depois a gente abre para perguntas. Esse aí. Isso aí, Ale. Muito obrigado. E aí você pode dar sequência. É meio chato a gente estar falando assim, próximo, mas paciência. Então, não conheço todos do grupo, né, mas eu acredito que a maioria, né, se não todos, já ouviram essa palavra hermenêutica, né? É uma palavra de origem grega, né, que significa interpretar, ou explicar, ou traduzir, né? Pode ser considerado uma arte, a arte da interpretação, ou a arte de interpretar, de tornar claro, de tornar inteligível, né, de tornar compreensível, mas também é ciência, né? E... Pode passar, Lili? Então, alguns autores vão dizer que é ciência porque envolve métodos, né, científicos, sistemáticos, métodos de interpretação, busca, né, por coerência lógica, né, por rigor analítico, e outros vão considerar como arte, né? Então, basicamente, isso aí é hermenêutica, né? De maneira muito resumida, essa palavra grega aí, hermeneutike, que a interpretação, arte é a ciência de interpretação de textos. E arte porque exige sensibilidade, não é o contexto, envolve criatividade, né, na aplicação do texto, depende também de alguma forma da intuição e experiência do intérprete. Então, basicamente, hermenêutica é isso, é a arte e a ciência da interpretação do texto, e no nosso caso aqui, especialmente do texto sagrado, né, da Bíblia. A gente parte de um princípio básico, de uma ideia básica, é que não existe leitura neutra. Todos nós lemos um texto a partir de um lugar. E a nossa cultura, a nossa história e a nossa experiência, ou as nossas experiências, influenciam a interpretação que a gente faz de qualquer texto. Então, não tem leitura neutra. Tá? Eu inicio aqui com um exemplo de um texto muito conhecido por todos, uma das parábolas que Jesus conta, e essa está em Lucas capítulo 10, a conhecida, uma história que Jesus conta, conhecida como a parábola do bom samaritano, né? E eu já tive essa vivência tanto no meio urbano como no meio rural, de trabalhar com pequenos grupos de reflexão bíblica, e continuo trabalhando, né, agora com ênfase mais no meio urbano, em comunidades da periferia de grandes centros aqui no Brasil. Então, a história todo mundo conhece, né? Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, foi deixado à beira da estrada, e um sacerdote passa por esse lugar, um levita também, e eles não prestam ajuda para este homem que estava ferido e caído, e um samaritano
que era alguém considerado impuro, né, pelos judeus. É este samaritano que socorre esse homem, que cuida, lhe dá um atendimento, cuida dos seus ferimentos, leva esse homem para uma hospedaria e assume todas as despesas necessárias com o cuidado daquele homem. Então, a história que Jesus conta é essa, e para a gente pensar sobre essa ideia, né, de que não existe leitura neutra, que o contexto importa, a cultura importa, a história importa, as nossas experiências importam. Então, eu pego essa parábola só para usar como um exemplo aqui, como ilustração dessa verdade, né, que todos lemos a partir de um lugar, e por isso a nossa leitura não é neutra. Então, eu compartilho aqui, primeiramente, uma discussão que nós já fizemos em comunidades rurais aqui no fundão aqui do Vale do Ribeira, que é uma comunidade onde eu vivi por 15 anos. O Vale do Ribeira é um rio que divide o estado do Paraná e São Paulo, e o Vale do Ribeira, né, ele é um grande bolsão de miséria no nosso país, né, que tem 7 municípios do lado do Paraná e 23 municípios do lado do estado de São Paulo. E eu morei, né, por 15 anos em uma das cidades que compõem o Vale do Ribeira, aqui na porção Paraná, que chama-se Itaperuçu, que está ao mesmo tempo aqui na região metropolitana de Curitiba, 26, 27 quilômetros, e já está dentro do Vale do Ribeira. Então, trabalhei tanto no núcleo urbano como nas comunidades rurais, e a gente leu essa parábola junto. Eu compartilho aqui algumas ideias que surgiram nessa reflexão que nós fizemos. Aline, pode seguir. Lendo essa parábola num contexto rural. E aí eu vi que toda a ênfase que foi dada na leitura e na discussão foi na solidariedade entre os vizinhos, né? Nas comunidades rurais, a ajuda mútua é algo essencial. Comunidades rurais mais isoladas, as pessoas precisam um do outro, os vizinhos precisam uns dos outros. E quando a gente abre o texto e lê o texto e abre para discussão e reflexão, a ênfase inicial que é dada ao texto é na solidariedade. É o que desperta logo no grupo de reflexão bíblica que nós estávamos trabalhando, né? Um outro aspecto, uma outra ênfase, a reação das pessoas num contexto rural a esse texto, a essa leitura, foi na indiferença. Pode dar seguimento aí, Aline. Eles fizeram diretamente na leitura do texto, eles reagiram fazendo uma crítica à indiferença das lideranças religiosas no município de Itaperuçu. E eles falaram assim: eles esqueceram da gente. Eles fizeram igual o levita e igual o sacerdote. Eles esqueceram dos pobres. Foi uma conclusão muito rápida que eles fizeram, uma conexão muito rápida que eles fizeram. E algo também muito interessante é que, ao lermos esse texto de um homem que é assaltado numa estrada, eles lembraram das estradas rurais deles, né? As comunidades rurais aqui do Vale do Ribeira, que têm estradas muito perigosas, né? Estradas que não têm absolutamente nenhuma iluminação, né? Que de um lado não sei se você já dirigiu em um lugar assim, né? Mas de um lado é barroca, do outro lado é barranco. Você tem que optar por onde você quer levar o carro, né? Se você bate no barranco, você cai na barroca. O barranco é melhor, né? E nessa leitura que um homem é assaltado numa estrada, eles lembram das estradas deles. E eles começam a refletir sobre o desafio e o perigo das estradas que leva eles às suas casas, às suas pequenas propriedades. E foi muito interessante, porque eles fizeram uma relação rápida também de quem seria o samaritano. E para eles, o samaritano, no contexto deles, é aquele vizinho que ajuda o outro quando o trator quebra. Ou quando o carro atola no banhado, né? Ou quando alguém adoece que não tem transporte para levar a pessoa até o centro urbano, fica a 39 quilômetros de distância, com estrada, com topografia acidentada de vale, e que só passa a Toyota Bandeirante. Eu não sei quem aí conhece Toyota Bandeirante, né? Só se você não encostar o para-choque, ela sobe no barranco, sobe na parede. É só não encostar o para-choque, então não tem tempo ruim. Só passa a Toyota Bandeirante nessa estrada, né? Não sei se vocês conhecem o Vale do Ribeira,
Mas esse vizinho que tem um Toyota Bandeirante, né, ele foi associado rapidamente ao samaritano. É ele que socorre a gente aqui, porque a gente não consegue chegar no hospital a não ser no carro dele, porque não passa outro carro, né? Então, mais uma coisa que eu nunca esqueço é que nessa leitura, nesse contexto rural, com essa interpretação dessas pessoas, todos os pequenos agricultores, né, agricultores familiares, uma pessoa levantou uma pergunta que eu nunca tinha visto, né, nunca tinha escutado, e foi o seu Antônio, eu já falo muito dele, quem me conhece, eu falo do seu Antônio por onde eu passo, mas ele falou assim, e depois que o samaritano deixou o homem na hospedaria, ele foi para onde? Aí gerou uma outra discussão, eu falei, eu nunca parei para pensar, e alguém disse assim, ele seguiu a viagem. E outro falou, será que ele foi mesmo? Será que ele não foi na prefeitura? Aí o seu Antônio assim falou, será que ele não procurou o Bebeto? Que eu era presidente do Conselho Municipal de Segurança no município. Eu acho que ele bateu lá na casa do Bebeto. Ele foi reclamar, e eu fiquei todo sem graça, né, no encontro, mas eles começaram a trazer essa leitura bíblica para o chão da vida. Um processo, eu diria assim, naturalmente sobrenatural. Né? E eles começaram a pensar para onde é que esse samaritano foi depois que ele hospedou o homem. Será que ele simplesmente seguiu? Será que ele conseguiu seguir a viagem tranquilo? Será que ele não foi da prefeitura? Será que ele não procurou a delegacia de polícia para fazer uma denúncia sobre os perigos daquela estrada? E aí a discussão rendeu, viu? Foi boa a conversa, e haja chimarrão e peão na chapa para dar seguimento a essa conversa. Eu não tenho muito tempo aqui de... Inclusive, eu esqueci de marcar meu tempo ali. Mas vamos seguir. Aí, no contexto de periferia, lá no Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo, a gente abre o mesmo texto e abre um processo de discussão e de conversa a partir desse texto. E aí a ênfase é outra. Ninguém pensou na solidariedade do vizinho, pensaram na violência urbana. E alguém disse que aquele homem assaltado representava as vítimas da violência na periferia de São Paulo, as vítimas da abordagem policial na periferia de São Paulo. Então, outra lente, outra leitura. Ninguém associou a postura do levita e do sacerdote à indiferença das lideranças religiosas. Eles associaram a ausência do Estado. É o Estado ausente. O sacerdote e o levita simbolizam o Estado, que ignora os pobres, que ignora os moradores da periferia, que ignora aqueles que estão caídos à beira da estrada. Essa foi a leitura. Essa foi a leitura. E quem é o samaritano na história? Lá no Parque São Rafael. Lá na região de São Mateus. Eu li esse texto também no Jardim Oratório, em Mauá, na Grande São Paulo. E as pessoas reagiram dizendo, samaritana aqui é a pastora Cláudia. É ela que entra na boca, descobre os meninos que estão jurados de morte, e ela vai, faz coxinha, faz empada, faz bolo, vai vender no semáforo, e ela paga a dívida dos meninos na boca, e ela salva a vida dos meninos. Samaritana aqui é a pastora Cláudia. E outros disseram, é a coordenadora da pastoral da criança. Outros associaram a um educador popular, ou uma vizinha que acolhe crianças na casa dela para que os pais possam trabalhar, porque a creche não atende à demanda da comunidade. Esses são samaritanos. Lá no Jardim Oratório, são samaritanos lá no Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. Né? Então, não existe leitura neutra. Não existe leitura neutra. E aí a gente pode discutir, né? Qual é a leitura que está correta?
Qual é a leitura que está correta, né? O samaritano é o vizinho, que tem um Toyota Bandeirante, o samaritano é a pastora Cláudia, que vai para o semáforo vender bolinho, coxinha e salgadinho para pagar a dívida dos meninos, para eles não serem executados pelo primeiro comando da capital, com a dívida de R$ 50, R$ 70. E ela compra os meninos e leva os meninos para morar na igreja. Né? A primeira vez que eu estive lá, tinha 16 jovens morando na igreja. Foi a primeira vez que alguém vai apresentar alguém para mim e fala assim: Beto, esse aqui eu comprei, esse aqui eu comprei, esse aqui eu comprei. Eu falei: que isso, rapaz? Como assim? Eu comprei. Eu falei: como assim, pastora Cláudia? Eu comprei eles. Comprei na boca. Eles estavam todos jurados de morte. Né? Então, não é para contar história, né, Aline? A Aline fala: não conta muita história, senão não dá tempo. Mas eu não sei falar do evangelho de outra forma, não, tá bom? Não sei ficar muito teorizando o negócio, não. Ok, pode seguir, Aline, vamos lá. Mas tem tempo. As duas leituras são válidas. Né? E elas provam, elas revelam que o contexto do leitor molda a interpretação. Né? A hermenêutica contextual, que é o nosso tema, ela valoriza essas leituras porque elas tornam a Bíblia viva e relevante para quem a lê. Tem leitura certa e leitura errada. Tem óculos diferentes. O contexto importa. Esse é um princípio fundamental. O contexto importa. Então, a hermenêutica contextual, ela propõe que a leitura do texto bíblico dialogue com o contexto do leitor. Né? A leitura bíblica contextualizada, ela promove uma fé encarnada na realidade social, política e cultural do leitor, ou de um grupo de leitores. A nossa busca, eu tenho vivido assim há algum tempo. Eu não estou lendo Bíblia para interpretar a Bíblia, eu estou lendo Bíblia para interpretar a vida. Eu só perdo muito tempo lendo Bíblia para interpretar a Bíblia. É uma discussão, um debate estéril, que não gera fruto nenhum. Procure ler a Bíblia para interpretar a vida. Procure se aproximar da Bíblia para descobrir o que é que importa para Deus. E aí, tudo aquilo que importa para Deus, ore para que passe a importar para você. Tudo aquilo que Deus diz que tem importância, os servos de Deus e as servas de Deus deveriam também considerar que aquilo tem importância. Né? Tudo aquilo que Deus ama, a gente deveria amar. Tudo aquilo que importa para Deus deveria importar para a gente. Tudo aquilo que Deus não tolera, então nós também não deveríamos tolerar, e por aí vai. Né? Então, a leitura bíblica contextualizada, ela promove essa fé encarnada no contexto, na realidade, no chão da vida. Pode seguir, Aline, por favor. Eu não tenho como deixar de falar aqui, né, do nosso irmão querido e saudoso René Padilha, né, que é o pioneiro da hermenêutica contextual na América Latina. Um grande mestre e inspirador para tanta gente. Né? Tivemos o privilégio de conhecer de perto, ele inclusive teve uma influência forte, né, na instalação da Missão Aliança aqui no Brasil. Né? A Missão Aliança, uma parceria longa e frutífera, né, com o Centro Cairóis, lá em Buenos Aires, e uma relação muito próxima com o Dr. René Padilha. E, mais ou menos, aos 45 anos, ele escreveu um artigo com esse título, Rumo a uma Hermenêutica Contextual. Se você não leu ainda, recomendo que você leia, a gente pode compartilhar com você se você tiver interesse. E ali, nesse artigo, entre tantas outras coisas, o René Padilha mostra que a teologia ela deve ser tanto fiel às Escrituras, quanto relevante histórica e contextualmente. Não basta que a teologia seja fiel às Escrituras. Ela tem que ser fiel às Escrituras, mas ela tem que ser também relevante do ponto de vista histórico e do ponto de vista contextual. Esses são, eu diria, os dois pilares de uma teologia encarnada. Fidelidade às Escrituras e relevância contextual e histórica.
A gente poderia considerar isso como dois pilares fundamentais da teologia encarnada: fidelidade às escrituras sagradas e relevância contextual, relevância histórica. E eu acredito que essa tese, né, do René Padilha, ela é sustentada por três razões, e ele defende isso, três razões fundamentais, né? Uma primeira é a proclamação encarnada, né? Desde que a palavra de Deus se fez carne, a única comunicação possível dessa palavra é aquela que se encarna na história, com o objetivo de se colocar ao alcance da pessoa humana como um ser histórico. Uma outra base, uma outra razão dessa tese defendida pelo René Padilha é essa proclamação relevante. A proclamação da palavra, ela está relacionada com a totalidade do universo e da experiência humana. Então, a menos que essa proclamação esteja dirigida às necessidades humanas e problemas específicos, o ouvinte não terá como experimentar a realidade dessa palavra. E, por último, a proclamação contextualizada. A comunicação efetiva do Evangelho é aquela que leva em consideração o contexto histórico e cultural dos ouvintes. Então, esses são os três fundamentos, né? A proclamação encarnada, uma proclamação relevante e uma proclamação contextualizada. A hermenêutica, em síntese, a hermenêutica contextual é uma ferramenta que nos ajuda a ler as Escrituras não como um texto distante ou como um texto abstrato, mas como palavra viva, que dialoga com os desafios do nosso tempo. Tá? É sobre isso que trata a hermenêutica contextual. Ler as Escrituras não como um texto distante, não como algo abstrato, mas como uma palavra viva que dialoga com os desafios do nosso tempo. Ok, tem uma figura aqui, um desenho, né? Sempre quer que eu desenhe? Então, vamos desenhar. Está desenhado, né, o famoso, pelo menos para uma boa parte de amigos que eu tenho, para outros é algo novo, o círculo hermenêutico. Né? Que é algo algo que promove essa fé encarnada e essa proclamação do evangelho que faz sentido para a vida das pessoas. Né? Aí a gente destaca aí quatro etapas de um processo, né, de leitura e de proclamação encarnada do evangelho, um processo onde nós iniciamos ouvindo o contexto onde nós estamos inserindo, ouvindo os gritos de necessidade, ouvindo o clamor do contexto onde nós estamos inseridos como comunidade de fé, como igreja, como grupos de discípulos de Jesus, Nazaré. O processo de escuta, e essa é uma habilidade que eu acredito que a igreja não pode perder e que deve ser estimulada na igreja, a capacidade de ouvir os gritos de necessidade do mundo. Ouvir os gritos de necessidade do seu entorno. Às vezes a igreja está falando muito, está gritando muito, está de costas para a rua. E ela perde a habilidade, ela perde essa habilidade de ouvir o clamor daqueles que sofrem no seu entorno. Às vezes a gente está de olhos fechados, com as mãozinhas para cima, adorando a Deus, e a rota está matando a garotada na porta da igreja, e a gente não consegue nem ouvir o barulho do tiro. Né? Essa é uma habilidade que a igreja não pode perder nunca. Ouvir o clamor daqueles que sofrem. Ouvir o contexto onde ela está inserida. É essa escuta que vai dar à igreja, ou à comunidade de fé, a comunidade de discípulos, a capacidade de discernir a realidade em que ela está inserida. E com essa escuta e esse discernimento, a igreja a comunidade de discípulos vai até as Escrituras e submete essa leitura e esse discernimento às Escrituras. E encontra nas Escrituras respostas para voltar para esse contexto e transformar essa realidade.
Respostas bíblicas para o clamor daqueles que sofrem no seu entorno. Então, esse é um processo guiado pela palavra e pelo Espírito. Ouve os gritos de necessidade, essa escuta que dá capacidade de discernir. Com essa leitura e discernimento, você submete as Escrituras e você encontra respostas bíblicas para voltar para o contexto e transformar essa realidade a partir de uma perspectiva bíblica. Esse é um processo que toda a comunidade de Jesus deveria estar envolvida. Ouve o clamor, com essa escuta consegue discernir quais são as necessidades, submete isso às Escrituras e elabora respostas bíblicas para voltar para esse contexto e transformar essa realidade. Não é? Ok, pode seguir ali, por favor. Só trazendo isso para a prática, né? Então, a gente está inserido, né, um exemplo, né? Eu sei que muita gente fala a Bíblia como um espelho. Você precisa ler a Bíblia como espelho, que ela mostra quem você é, ela mostra as suas necessidades, ela mostra o que é que precisa de ajuste, de conserto na sua vida. Eu acho isso ser muito legal. É muito legal. A gente pode, sim, a Bíblia, ela pode ser lida como um espelho, que revela quem somos, revela os ajustes da nossa vida, necessários na nossa vida. Mas a Bíblia também, ela pode ser lida, e ela deve ser lida como, ou vista como óculos. Óculos que nos ajudam a ler a sociedade a partir da perspectiva de Deus. Eu costumo dizer que conversão é isso, né? É você receber, é Deus compartilhar a lente dele conosco. É Deus habilitar a gente, capacitar a gente para ler o mundo, a vida, as pessoas, a partir da perspectiva dele. É isso que eu estou chamando aí de lente profética, né? A Bíblia como uma lente profética. Você recebe esses óculos de Deus e você começa a ler a vida a partir da perspectiva de Deus, como Deus vê. E aí você consegue detectar quais são os sinais do reino de Deus que existem ali no seu entorno, que precisam ser potencializados, precisam ser fortalecidos, precisam ser reconhecidos e valorizados, mas com essa lente profética você também consegue observar, enxergar no seu entorno o que é sinal do antirreino, o que é sinal do antirreino, que precisa urgentemente ser transformado, que precisa urgentemente ser redimido. Então, é essa lente profética que habilita a comunidade de fé a ler os sinais do reino e ler os sinais da queda, ou do antirreino. Os sinais do reino devem ser valorizados e potencializados, os sinais da queda precisam ser redimidos. E eles serão redimidos através da ação do povo de Deus que está na história. Então, a gente está num país que, ao mesmo tempo, está entre as 10 maiores economias do planeta e é o país mais desigual do planeta. Estamos entre os 10 países mais ricos e somos o país mais desigual do planeta. Isso é injustiça. O Brasil não é pobre, todo mundo sabe disso. Né? Então, a gente está inserido num contexto de injustiça. A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre injustiça? A gente abre aí Miqueias capítulo 6, verso 8. Quem sabe de cor já pode abrir o seu microfone e falar. Ninguém sabe de cor, né? Quando não tem microfone, está travado aí, não sei. Pratique a justiça. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande no caminho do seu Deus. Deus diz assim, que por meio do profeta, eu só exijo 3 coisas de vocês, né? 3 coisinhas só. Ame a misericórdia. Pratique a justiça.
e ande humildemente com o Senhor teu Deus. A gente está num contexto de injustiça. Deus está dizendo assim, pratiquem a justiça. Você está esperando o quê? Amós capítulo 5, verso 24. Muito conhecido também. É o texto quando Deus manda parar o culto. Fala, não aguento mais. Eu não aguento mais negócio de culto. Para, eu não quero mais as músicas, eu não quero mais os cultos, eu não quero mais as festas, eu não quero mais as ofertas de vocês. Tem um culto que eu quero e vocês não estão fazendo. Tem um culto que eu quero e vocês não estão praticando. Tem um culto que eu quero e vocês não estão me oferecendo. E sabe qual é o culto que eu quero? Qual é o culto que Deus quer? Em Amós 5, 24. Vocês sabem. Vocês estão estudando aí Viva com Justiça? Né? Já passaram por esse texto. Corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Esse é o culto que agrada a Deus. Que a justiça corra na sociedade como um rio perene. Em Provérbios capítulo 31, versos 8 e 9, nos fala que nós devemos abrir a nossa boca em favor daquele que não tem voz na sociedade e julgar a causa dele com justiça. Abre a tua boca em favor daquele que não tem voz. Então, pode seguir, Aline. Qual é o posicionamento que Deus exige? Se você achar que exigir algo muito forte, o que é que Deus espera? Né? Mais suave. E não adianta você falar assim, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Já está revelada a vontade de Deus, tá bom? Não precisa orar, não. Já está orado, já está revelado. O que é que Deus exige do seu povo? Qual é o posicionamento que Deus exige do seu povo quando o seu povo está presente num contexto de injustiça? A expectativa de Deus é que o seu povo pratique a justiça. É que o seu povo se posicione de maneira prática, de maneira corajosa, de maneira ousada, sem nenhuma amarra política, de um lado ou do outro, em favor da justiça. Violência. Vocês conhecem. A gente tá nesse contexto de violência. Eu diria, em especial, nas áreas mais periféricas da cidade. Textos marcados pela violência. Qual é a expectativa de Deus? O que é que Deus espera do seu povo? Quando o seu povo se depara com realidades marcadas pela violência. Em Mateus a gente vai dizer que vai ler, e Jesus fala, bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Deus espera que seu povo se articule na comunidade e promova uma cultura de paz. Em Jeremias capítulo 29, o povo de Deus está sendo levado para o exílio na Babilônia, e Deus manda uma carta por meio do profeta, dizendo assim, promovam a paz na cidade, porque a sua paz depende da paz na cidade. Promovam o shalom, promovam a paz na cidade. Então, num contexto de violência, a expectativa de Deus é que o seu povo assuma um compromisso prático com a promoção de uma cultura de paz. Ele não se conforma. Até porque a paz do povo de Deus depende da paz na cidade. A sua paz depende da paz na cidade. E a gente pode pensar em outros temas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, crise ambiental. E aí, textos bíblicos são fartos, tá? Mas, assim, o tempo tá avançando, né? A Aline falou 8h20, foi a Aline. 8h20. Então... Foi, mas terminar tranquilo aí, Bebeto. O Paulo não fala uma coisa dessa. Eu vou terminar tranquilo, vou falar sozinho, né? Então, uma pergunta para todos nós, né? O Gênesis 2,15 fala sobre a nossa primeira vocação, nosso primeiro chamado, né? Todos nós, toda a humanidade, não é só para crente, não. Toda a humanidade foi vocacionada por Deus para ser jardineiro, para cuidar do jardim. Essa é a nossa vocação básica. Primeira vocação dada por Deus à humanidade, cuidar do jardim. A gente não está cuidando, não. A gente não está cuidando, não.
né? E a gente tá lidando com o jardim como se ele fosse nosso. Salmo 24, verso 1, o salmista diz que o jardim não é nosso, é de Deus. A terra é de Deus, não é nossa. A gente está brincando com isso, não é? E aí a pergunta é, o nosso amor pelo Criador é refletido através da maneira como nos relacionamos com a criação? É possível amar o Criador e destruir a criação? É possível. E eu tenho passado em alguns lugares que eu falo de injustiça, os caras falam assim, você é marxista? Eu não, eu sou crente de Jesus. Né? Aí fala de cuidado com a criação, aí pergunta, você é de Greenpeace? Eu não, eu sou crente. Só isso. Né? Que são temas absolutamente centrais nas escrituras e são temas ausentes nos púlpitos da igreja brasileira, eu diria de uma grande parte, de uma parte significativa da igreja. Como é que os temas centrais da Bíblia não estão presentes nos púlpitos? Tem alguma coisa que não fecha aí. Racismo é um outro tema. Absolutamente que toca a vida de todos nós. Nossa reação. Qual é a nossa postura? Quais são as respostas que nós, como comunidade de fé, como uma comunidade de gente que tem como pressuposto de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qual é a nossa postura quando a gente vê alguém sendo tratado de maneira preconceituosa, sendo morta por causa da cor da pele? A Bíblia diz alguma coisa sobre igualdade, sobre dignidade humana? Ok, pode seguir, Aline. É outro tema. Eu estou citando, vou citar só 5 temas, né? Injustiça, violência, crise ambiental, racismo, solidão. Podia citar tantos outros temas do dia a dia das nossas cidades, do nosso entorno. Gente sozinha nos grandes centros urbanos. Sozinha. Aí a gente lê o texto bíblico. Aí Deus da Bíblia é um Deus que faz com que o solitário viva em família. O que é que isso tem a ver, cara? É só leitura, só letra. Será que esse Deus que faz com que o solitário viva em família, será que ele não espera que o seu povo, aqui na Terra, crie espaços de acolhimento e de pertencimento nos grandes centros urbanos? Eu não sei o que a gente está fazendo com o que a gente lê. Né? Porque lá em Itaperuçu a gente fez esse exercício. 8 pessoas, pequeno grupo, tomando chimarrão, comendo pinhão. No sábado a gente reunia para ler a Bíblia e durante a semana a gente dava uma tarefa para os meninos. Tinha nenhum doutor, viu? Nenhum doutor. Tinha pedreiro, servente de pedreiro, diarista, marceneiro, cobrador de ônibus. A gente dava uma tarefa para eles. Durante a semana, leia a cidade. E traga a leitura da cidade para o sábado, para a roda de conversa. E aí o pessoal falava assim, hora mais hora de olho aberto. A gente olha de olho fechado, a gente não vê o que está acontecendo na cidade. Hora de olho aberto. E aí, uma semana, o pessoal voltava. A gente sentava na roda, à beira do fogão. Essa temperaturazinha aqui que está em Curitiba. Amanhã vai ter 5 graus, parece. Semana passada teve 0, -1, sei lá. E a gente senta. Casas de tábua de pinos. Tábua de pinos de 2 centímetros de espessura, 2,5. Mais frio dentro de casa do que fora. Quem é da região aqui sabe disso. O lugar mais confortável é na beira do fogão. Então a gente sentava na beira do fogão, nessa rodinha com 8 pessoas e falava assim, e aí, o que é que você leu durante a semana? Aí alguém falava assim, eu descobri que na escola tal, escola vereador Luiz Maltaca, lembra o nome? Estão roubando dinheiro da merenda escolar. Roubando dinheiro da merenda escolar. Ok. Sabe o que é que isso significa em Itaperuçu? Evasão escolar.
Sem merenda, a criança sai da escola, porque ela vai para a escola para comer. Sai da escola, sabe o que acontece? Entra no crime. Entra no crime, sabe o que acontece? Morre no tráfico. Esse vagabundo que roubou dinheiro de merenda escolar, ele é assassino. Ele é assassino. Ele matou a criança. Ok. Aí a outra pessoa, essa foi a leitura, estão roubando dinheiro de merenda escolar. Outra pessoa fala assim, Bebeto, eu descobri a semana que lá no Buraco Quente, uma comunidade lá em Itaperuçu. A comunidade em Itaperuçu onde tem o maior índice de abuso sexual de meninas e adolescentes na cidade. Ok? Tem direito de criança sendo violada. Tem criança com fome. Tem criança sendo abusada sexualmente. E a gente falava assim, e aí? Vamos perguntar se Deus tem alguma coisa a dizer sobre isso. Aí pega a Bíblia. Pegava a Bíblia, abria a Bíblia, aí a gente encontrava o texto onde Deus diz assim, eu sou o pai do órfão. Eu sou o pai do órfão. E eu perguntava para ele, o que é que significa? Deus está dizendo, eu sou o pai do órfão. Deus está dizendo que ele não tolera ver criança abandonada. Ele não tolera ver criança tendo os seus direitos violados. Aí abre a Bíblia em outro lugar, diz assim, Deus ouviu o choro da criança no deserto. Uma criança com fome, com sede, na beira da morte. O Deus da Bíblia é o Deus capaz de ouvir o choro de uma criança no deserto. E a Terezinha falou assim, será que ele não ouve o choro de uma criança de Itaperuçu? Ouve. Ouve. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Se a gente está dizendo que serve esse Deus que é pai do órfão, se a gente está dizendo que serve esse Deus que é capaz de ouvir o choro de uma criança no deserto, e não só ouve, ele ouve e intervém para tirar a criança do risco de morte. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente começa a agir. A gente começa a agir. Liga para Brasília, descobre quantos R$1.000 vem para a merenda escolar em Itaperuçu. Vem tantos R$1.000, ok. Quem controla essa verba? Conselho Municipal de Educação. Então, nós vamos ocupar espaço no Conselho Municipal de Educação, porque é impossível roubar dinheiro de merenda escolar sem a conivência do Conselho Municipal de Educação. E nós vamos para cima. E vamos trabalhar para fechar a torneira da corrupção. E aí tem problema, tem conflito, tem ameaça de morte. Fui para a cadeia, mas fui uma vez só, né? Isso é bom. Em 15 anos, só fui preso uma vez. Mas assim, quer ser discípulo de Jesus? Sem cruz? Não dá, né? Então, pode seguir, a Aline foi embora. Não, tá aí, Aline. Eu vou terminar. Termina aqui agora. 8h26, já 6 minutos. Só um caminho prático que eu sempre recomendo para qualquer comunidade de fé, né, qualquer pequeno grupo, né, de cristãos que queiram fazer uma proclamação do evangelho assim, encarnada, relevante, contextualizada. A partir dessa vivência, a gente construiu, não tem receita não, né, mas é o resultado, uma síntese muito breve da sistematização dessa experiência, né? Um passo a passo, assim, para vivenciar, para fazer uma proclamação integral do Evangelho, encarnada e por aí vai. Então, olhar para o seu tempo, olhar para o seu contexto, conhecer a realidade. Esse é um passo fundamental. O outro é discernir, à luz das Escrituras Sagradas, quais são as forças do bem e do mal que perpassam o contexto onde nós estamos inseridos como igreja. Conhecer, discernir, orar. Não se faz missão sem oração, né? Interceder por essas questões diante de Deus, né? E aí mobilizar a igreja, mobilizar a comunidade. Você pode estar reunindo 5 pessoas, 10 pessoas, não interessa o número. Mobiliza essas pessoas,
sensibiliza essas pessoas, reconhece os dons dessas pessoas, as competências, os talentos, as habilidades. Não interessa se é letrado, se é iletrada, se é culto, se é inculta. Tem imagem e semelhança de Deus em todo ser humano. Se tem imagem e semelhança de Deus, tem coisa boa nesse camarada. A nossa comunidade tinha gente analfabeta, entregou a vida a Jesus, mas tinha uma habilidade extraordinária na cozinha, o seu Antoninho. Em todo mutirão, todo processo de mobilização que a gente fazia, que envolvia comida, ele era o chefe da cozinha. Ele não sabia desenhar um A, como ele dizia. Mas é um homem que tinha competência, que tinha dons, que tinha fé. E ele falava sempre assim, que bom que a fé vem pelo ouvir. Que bom que a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra, Bebeto. Eu não quero nem chorar aqui agora. Então, assim, reconheça o valor das pessoas, os talentos das pessoas, as habilidades das pessoas. Treine elas, equipe elas. E vá para cima. Intervir para transformar. Essa é a expectativa de Deus. Então, conhecer a realidade, discernir essa realidade à luz das Escrituras, interceder, mobilizar as pessoas e agir para transformar. Não espere ter muita gente e nem espere ter muita grana. Não espere. Não espere, porque eu tenho escutado muita gente falar isso. Se a gente tivesse 500 membros, aí tem 500. Se a gente tivesse 1000. Se a nossa conta bancária... Para com isso. 2 ou 3. 2 ou 3. Então, assim, eu descobri, na prática, que para uma comunidade de fé ser uma bênção e ser um agente de transformação do seu contexto, ela não precisa ser grande, nem rica, nem poderosa. Basta ela ser obediente. Então, pega as pessoas que estão caminhando com vocês e treina elas. Equipa elas. Reconhece os dons dela. Coletivamente, começa esse processo de conhecimento da realidade, de discernimento da realidade, de orar por aquela realidade e de agir para transformar essa realidade. E eu costumo dizer, e termino com isso, qualquer evangelho que não se torne visível, encarnado por um ser humano, não pode ser considerado realmente evangelho. Você não precisa concordar com isso. Mas, para mim, isso é só barulho. É só conversa que nem o boi dorme mais. Qualquer evangelho que não se torne visível, encarnado por um ser humano, não pode ser considerado evangelho. É simplesmente barulho. Era isso que eu tinha que falar. 8h30. Obrigado, Alberto. Obrigado, Aline. É com vocês agora, viu? Obrigada, Bebeto. Obrigado, Vou parar Bebeto. a compartilhação. Creio que todo mundo está bem impactado, né? Com o que Desculpa foi se eu me falado. empolguei muito. Agora, vamos ter um... Só um microfone.